Ensinamentos da Igreja. Além desses evangelhos, os pergaminhos de Nag Hammadi também continham textos como o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo e os Atos de Pedro e os 12 Apóstolos, entre outros. Esses textos forneceram uma visão intrigante e desafiadora do cristianismo primitivo, repleto de ideias e concepções que divergiam significativamente da ortodoxia cristã estabelecida. O surgimento desses documentos trouxe à tona debates acalorados sobre a natureza do cristianismo primitivo e sobre as diferentes correntes de pensamento que existiam na época. Muitos estudiosos se dedicaram a analisar e interpretar esses textos, buscando entender como essas visões alternativas do cristianismo foram suprimidas e marginalizadas ao longo da história. A figura enigmática que teria compilado esses textos, conhecida como o irmão gêmeo de Jesus, acrescentou uma camada adicional de mistério a essa narrativa. Enquanto alguns questionam a autenticidade de suas alegações, outros se perguntam se ele poderia ter sido um proeminente seguidor de Jesus ou uma figura importante dentro das comunidades cristãs primitivas. No entanto, o destino desses textos e de suas interpretações divergentes foi selado quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. A ortodoxia cristã, fortemente influenciada pelas correntes de pensamento predominantes na época, consolidou sua autoridade e condenou como heréticas muitas das ideias presentes nos evangelhos de Nag Hammadi. A ascensão do cristianismo como religião dominante teve profundas consequências para o Império Romano e para o mundo em geral. Enquanto o cristianismo crescia em influência e poder, o Império Romano enfrentava uma série de desafios internos e externos que eventualmente contribuíram para sua queda. Assim, a história dos evangelhos de Nag Hammadi não é apenas uma narrativa sobre as origens do cristianismo, mas também uma reflexão sobre o poder da ortodoxia religiosa, a diversidade de pensamento dentro das tradições religiosas e as complexas interações entre religião, política e sociedade ao longo da história. A crença cristã na criação do mundo material como inerentemente bom foi desafiada pelos gnósticos, cujos evangelhos heréticos perdidos pertencem à tradição gnóstica. Este tipo de cristianismo, mais tarde considerado não ortodoxo o suficiente pela hierarquia em rápida organização da Igreja cristã, era visto como absolutamente mau em muitos aspectos. O gnosticismo essencialmente acreditava que todas as pessoas possuíam uma centelha divina dentro delas, uma essência divina. Esta visão fundamentalmente diferente do mundo e do corpo humano comparado ao cristianismo ortodoxo implicava que o mundo material era criado por um ser inferior chamado Demiurgo. Este demiurgo gnóstico criou um mundo intrinsecamente falho e maligno. Como resultado, o corpo humano, sendo parte deste mundo material, também era visto como uma prisão para a centelha divina dentro de cada pessoa. A salvação, portanto, envolvia despertar esta centelha divina e escapar do reino material. Este despertar era alcançado através de ensinamentos secretos e conhecimento oculto revelado apenas para aqueles que praticavam austeridades como castidade e desapego material. As origens do gnosticismo são um tanto obscuras, mas durante os primeiros 2 séculos da história cristã, uma variedade de sistemas de crenças diferentes surgiram. Alguns desses sistemas eram tão diferentes uns dos outros quanto a cientologia do catolicismo hoje em dia. As tradições judaicas e pagãs também estavam sendo misturadas nesse caldeirão de crenças. Muitos estudiosos sugerem que o fundador do gnosticismo poderia ter sido um homem chamado Simão, também conhecido como Simão, o Mago. Ele é mencionado principalmente no Novo Testamento, mas também em textos apócrifos. Simão Mago, uma figura proeminente em Samaria, atual Palestina, teve desavenças significativas com os apóstolos Pedro e João devido às suas crenças gnósticas e práticas consideradas mágicas. Após ser batizado, ele seguiu Filipe, maravilhado com os milagres que testemunhou. No entanto, suas tentativas de comprar poder espiritual dos apóstolos e suas pretensões divinas o tornaram uma figura controversa. Ele acabou se tornando um símbolo de heresia para os primeiros líderes da igreja. Mas primeiro, eles tiveram que basicamente criar o conceito de heresia. Até então, a religião na região era muito fluida, governantes adotavam todos os diferentes sistemas de crenças e os sintetizavam conforme conveniência. Não existiam coisas como heresia ou ortodoxia da forma como as conhecemos agora. Assim, os primeiros cristãos inventaram esses conceitos para organizar a igreja primitiva e estabelecer suas bases.
Alguns dos primeiros líderes influentes que contribuíram para isso incluíram Irineu, bispo em Lyon, na moderna França, Tertuliano, um estudioso cristão em Cartago, e Hipólito, que viveu em Roma. Todos os três viveram por volta do meio do século I e começaram a discernir o que era verdadeiramente cristão, o que era herético e o que era ortodoxo. Eles ajudaram a igreja primitiva a estabelecer uma autoridade centralizada e a crescer até se tornar uma instituição dominante. A igreja primitiva afirmava que os verdadeiros ensinamentos de Jesus eram aqueles transmitidos desde os apóstolos aos bispos que os sucederam, mantendo assim uma continuidade de doutrina e prática dentro da igreja. Pais da igreja como Irineu e Tertuliano argumentaram que essa sucessão apostólica garantia a autenticidade do ensino cristão contra o que viam como distorções do gnosticismo. Eles enfatizaram a importância da visibilidade institucional da igreja como guardiã da verdade, e que o caminho secreto e individualista do gnosticismo não era o caminho a seguir. Um dos primeiros grandes cismas cristãos surgiu com a doutrina do docetismo. Esta doutrina, do grego adokel ou atuim, afirmava que Jesus só aparentava ter um corpo físico e sofrer na cruz. Teorizavam que a natureza divina de Cristo era tão completa que não poderia ser combinada com um ser humano real da maneira como o cristianismo tradicional ensina. Em vez disso, a presença física de Jesus na Terra era vista como uma espécie de fantasma ou ilusão. Ele parecia humano, mas não estava verdadeiramente encarnado. Essa crença praticamente negava a crucificação, a encarnação e a ressurreição corporal de Jesus, conceitos centrais do cristianismo mainstream. Historiadores acreditam que retratar Cristo como um ser humano que passou por todo esse sofrimento na cruz tornou sua história mais compreensível para as pessoas. A capacidade de identificação é fundamental se você quer espalhar uma ideia ou uma fé. São Paulo, uma das figuras mais importantes no início da história do cristianismo, desempenhou um papel crucial nisso. Nascido em Tarso, na atual Turquia, São Paulo não era um dos 12 apóstolos originais de Jesus. Ele era um perseguidor dos primeiros cristãos antes de sua conversão, e posteriormente se tornou um dos mais fervorosos propagadores do cristianismo primitivo. Na época da crucificação, os eventos se desenrolavam em Israel. Inicialmente, Paulo era um fariseu, membro de uma seita judaica conhecida por sua adesão estrita à lei de Moisés e às tradições judaicas. Enquanto o cristianismo primitivo começava a se enraizar, Paulo, então conhecido como Saulo, estava ativamente perseguindo os cristãos. Ele deu o sinal verde para o apedrejamento de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã e o primeiro mártir cristão registrado nos Atos dos Apóstolos. Saulo percorria as casas, devastando os cristãos, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. Entretanto, um evento extraordinário aconteceu enquanto Saulo viajava para Damasco para perseguir mais cristãos. Ele foi cegado por uma luz brilhante e ouviu a voz de Jesus perguntando-lhe: "E Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Após essa experiência, Saulo se converteu ao cristianismo, mudou seu nome para Paulo e direcionou seu zelo para espalhar a mensagem de Cristo. Paulo aproveitou as extensas estradas romanas que serpenteavam por todo o império para propagar a mensagem cristã. A infraestrutura romana em grande escala e a população crescente exigiam avanços na engenharia, incluindo um sistema rodoviário de mais de 50.000 quilômetros de extensão. Embora originalmente construídas para fins militares, essas estradas facilitaram o movimento de pessoas e ideias por todo o império. Paulo estabeleceu igrejas e comunidades cristãs em diversas regiões, pregando sobre a segunda vinda de Cristo, o fim da era atual e o advento de um novo reino divino. Suas viagens o levaram a Antioquia, onde ele se encontrou com Pedro, um dos 12 apóstolos originais de Jesus. Em Antioquia, Pedro e Paulo debateram se os novos cristãos deveriam seguir os costumes judaicos e se os convertidos gentios poderiam ser aceitos como cristãos sem se tornarem judeus. Paulo confrontou publicamente Pedro por sua reversão na questão, acusando-o de hipocrisia e forçar os gentios a viver como judeus. A insistência de Paulo de que os gentios poderiam se tornar seguidores de Cristo sem aderir a certas leis judaicas ajudou a espalhar o cristianismo ainda mais pelo Império Romano. Sua influência e ensinamentos desempenharam um papel significativo na expansão da fé cristã durante os primeiros séculos. No entanto, houve um imperador romano chamado Nero que não ficou satisfeito com a disseminação do cristianismo por todo o seu vasto império.
O grande incêndio de 64 d.C., que consumiu grande parte da cidade de Roma, proporcionou-lhe uma oportunidade de culpar os cristãos. Cabeças cristãs rolaram pelas ruas incendiadas de Roma, e a de Paulo foi uma delas. Alguns anos depois, os judeus em Israel estavam fartos da dominação romana e da opressão. A revolta judaica que eclodiu em 66 d.C. foi um evento apocalíptico, impulsionado principalmente pelo ressentimento judaico contra a ocupação romana. Alguns grupos cristãos inicialmente viram a revolta como o cumprimento de profecias sobre o fim dos tempos e o estabelecimento do reino de Deus na terra. No entanto, após um longo período de conflito devastador, a revolta terminou em uma derrota catastrófica para os judeus em 70 d.C. Sob o novo imperador Tito, Jerusalém foi saqueada e o segundo templo, o coração espiritual e nacional do judaísmo, foi destruído. O historiador Joséfo escreveu que mais de 1 milhão de judeus perderam a vida e 70 mil foram levados como escravos para Roma. O fracasso da revolta foi um evento traumático e devastador que forçou uma revisão radical das crenças e expectativas messiânicas sobre o chamado Reino de Deus. Os cristãos judeus que fugiram de Jerusalém tiveram que lidar com a maneira como tal devastação poderia ocorrer se Jesus fosse verdadeiramente o Messias prometido. Nas décadas após 70 d.C., os relatos canônicos dos evangelhos de Jesus, atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, começaram a se formar das cinzas da revolta judaica. Cada evangelho refletia uma perspectiva específica e interpretação do significado de Jesus, enquanto os autores tentavam dar sentido aos recentes acontecimentos para comunidades cristãs cada vez mais distanciadas de suas raízes judaicas. Avançando rapidamente para o início do século IV, um novo imperador romano chamado Constantino emergiu. Guerras civis assolavam o Oriente e o Ocidente, enquanto os generais lutavam pelo controle do império. Constantino tinha um rival chamado Maxêncio, que queria Roma para si. Na noite anterior à batalha, Constantino supostamente teve uma visão, onde viu um símbolo cristão e a frase neste sinal: vencerás. No dia seguinte, na Batalha da Ponte Milvia, Maxêncio foi derrotado e Constantino emergiu vitorioso. Atribuindo sua vitória a Jesus, Constantino tornou-se o único governante do Ocidente. Em 313, Constantino e Licínio, o imperador do Oriente, publicaram o Edito de Milão, concedendo tolerância oficial ao cristianismo em todo o Império Romano. Isso legalizou o culto cristão, permitindo reuniões e o retorno das propriedades cristãs confiscadas. Antes disso, houve decretos regionais que toleravam esporadicamente o cristianismo, mas o Edito de Milão marcou um marco importante na história da religião. No entanto, o Edito de Milão não marcou o fim dos desafios para o cristianismo. Uma vez que se tornou uma religião legal dentro do Império Romano, surgiram novas divisões e disputas doutrinárias dentro da Igreja, que antes era perseguida. Uma das primeiras controvérsias foi o cisma donatista, no norte da África. Surgiu a questão de aceitar de volta o clero que havia renunciado à sua fé sob ameaça de morte durante a perseguição aos cristãos. Os donatistas elegeram seu próprio bispo e recusaram-se a aceitar o bispo siciliano reconhecido por Roma. Eles apelaram diretamente a Constantino, que organizou conselhos para resolver o assunto. Apesar disso, os donatistas perderam e foram rotulados como hereges, permanecendo como uma grande igreja rival no norte da África por séculos. Outra controvérsia significativa surgiu em Alexandria, liderada por um padre chamado Ário. Ele pregou que o Filho de Deus era subordinado e inferior ao Pai, uma ideia que entrava em conflito com a doutrina da Trindade coigual. Constantino, preocupado com a unidade religiosa em seu império, enviou representantes para resolver a disputa, mas acabou por inflamar ainda mais a situação. Ele então convocou o famoso Concílio de Nicéia em 325 d.C., o primeiro concílio ecumênico do Império, para resolver a controvérsia de uma vez por todas. No Concílio de Nicéia, mais de 300 representantes de todo o Império se reuniram para debater e decidir sobre questões cruciais, especialmente a doutrina da Trindade. A controvérsia ariana, que questionava a natureza da Trindade, era o ponto central das discussões. Os debates foram intensos, com intrigas entre os grupos arianos e anti-arianos.
A maioria dos bispos esperava chegar a um compromisso, mas o diácono Atanásio de Alexandria tomou uma posição ousada ao introduzir o termo homoousios, a da mesma substância, para descrever a relação entre Cristo e Deus Pai. Esse termo foi altamente controverso e rejeitado pelos arianos, liderados pelo próprio Ário, que consideravam isso uma heresia. No entanto, Atanásio percebeu que essa era uma posição necessária para defender a ortodoxia e a divindade de Cristo. Ele era um agitador, debatendo publicamente e pressionando por compromissos usando termos semelhantes, como a substância, em vez de a mesma substância. Atanásio trabalhou nos bastidores politicamente para reunir uma coalizão majoritária em apoio à visão homoousiana, ameaçando condenar a maioria dos delegados. Eventualmente, o concílio assinou o Credo de Nicéia, validando a ideia da Trindade, na qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram considerados um e o mesmo. Ário e o arianismo foram declarados heréticos, mas isso não extinguiu a influência do bispo ariano. Jesus, conselheiro do imperador Constantino, trabalhou para reabilitar as ideias arianas e trazer os arianos de volta do exílio. Quando Constantino II assumiu o trono imperial, ele apoiou ativamente a facção ariana, permitindo que o arianismo se espalhasse para além das fronteiras do Império Romano. Um missionário gótico chamado Ulfilas, ordenado por Constantino II, teve sucesso em converter muitas tribos góticas ao cristianismo ariano. A disseminação do cristianismo ariano entre os povos góticos desempenhou um papel crucial na preservação de sua identidade cultural distinta e na resistência à assimilação total ao Império Romano e sua ortodoxia trinitária. Os godos permaneceram como um grupo religioso e cultural distinto além das fronteiras imperiais. No final do século IV, os godos arianos entraram em conflito com o Império Romano Trinitariano. Em 410 d.C., um exército gótico liderado por Alarico saqueou Roma, marcando um evento significativo na queda final de Roma, embora não seja inteiramente atribuído ao cristianismo, mas sim às facções beligerantes dentro do próprio cristianismo. Esta é a história incrível e complexa das origens do cristianismo, uma narrativa repleta de intriga e conflito. Quero agradecer a todos vocês por assistirem até o final. Se curtiram a história, não se esqueçam de deixar o like, isso faz toda a diferença. E se ainda não fazem parte, inscrevam-se para mais conteúdo incrível como esse. Obrigado pelo apoio, pessoal. Até a próxima aventura!